Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sala de Visitas. Tempo especial e com convidado hoje muito querido, muito querido que já está o primeiro a chegar. Esse cara, vou dizer para você, viu? Esse grulha. Dani, seja bem-vinda, Dani. Mabel, seja bem-vinda. Alessandra, que coisa boa, coisa boa. Hoje é uma. Teve gente que perguntou assim, mas o Grulha de novo? Eu falei, porque o Grulha é um herói. O Grulha foi o primeiro a ter coragem. Eu fiz uns 80 convites, ninguém aceitou, né? E o Grulha foi o primeiro a ter coragem a aceitar. Coisa boa, coisa boa. E muito bom ter cada um de vocês aqui. Compartilhe com as suas redes sociais. Já estou convidando o grande Thiago Grulha, meu brother. E nós estamos fazendo agora uma sala de visitas para valer. Não que a outra não valeu. Valeu, foi muito bom, foi muito legal, um tempo muito especial. Mas estava todo mundo tentando se encontrar nesse tempo de pandemia, né? Tentando. E eu, infelizmente, não consegui deixar gravada essa live. Muita gente me perguntou, quando eu comecei a colocar no meu canal do YouTube, está lá no arroba PR Marcelo Santos Oficial, melhor, perdão, Marcelo Santos Oficial, lá no meu canal do YouTube. Então, estão disponíveis as entrevistas, mais a do Grulli, mais uma ou duas, né? O Cláudio Larieira, o Edson também, a gente teve dificuldades ou com a internet ou com a minha competência tecnológica, tá bom? Já convidei o Grulha aí, tá aguardando o Grulha. Chegou para você o convite aí, meu amigo. Eu mandei o convite para você. Miriam, seja bem-vinda. Márcio Roberto, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo sobre igreja hoje, né? O Grulha que é um cara que vive igreja, entende igreja, né? Então, vamos lá, vamos de novo aqui, ó, solicitações, vamos lá. Tá aqui, ó, tá aqui, ele tá aí, ó. Vamos lá, de novo, aguardando o Thiago Grulha, acho que agora vai. Não chegou não, mano? Vamos lá, mandei de novo agora. Agora foi, agora foi. Agora foi. É porque para chegar em Suzano leva um tempo, tá trânsito, é hora de rush. É hora de rush, mano, por isso. Boa, verdade. Para Suzano tem uma caminhadinha. Entendeu? Aí o sinal pegou, acho que ele foi pro Cumbica aqui, pegou a Itancena, voltou e resolveu. Pegou o trânsito, por isso que ele deu uma desistida. Você tá bom, meu brother? Eu tô bem, tô muito feliz de retornar. Desculpem a minha aparência de quarentena. Preciso Somos dois, cara. resolver isso aí, mas tamo junto, graças a Deus tá tudo bem. Não, formato quarentena mesmo, não tem jeito não. O negócio de ainda mais esse frio, para fazer a barba é para os fortes. Eu prefiro estar na parte dos fracos, porque nesse frio tá osso, viu? Não sei você, mas o frio, não sou do frio, não, sou um cara do calor. O frio tudo que vem de Deus é bênção, mas eu vou pela graça, vou pela graça. Isso aí. E você tá bem, Ariane, João? Pastor, a gente tá bem, a gente tem conseguido lidar com esses dias com uma certa tranquilidade, mesmo tendo várias questões a serem observadas, cuidadas e resolvidas, mas a gente tem conseguido manter um ritmo saudável. Então, o João é a nossa Legal. alegria, a gente tem conseguido desenvolver as nossas atividades profissionais, tem conseguido acompanhar os nossos familiares. Então, até o momento, a gente tem só agradecer a Deus por nos ajudar a manter essa sanidade aí. Legal, legal, legal. Pô, eu quero agradecer você por voltar, por ter a coragem, né? Você é corajoso duas vezes. Você foi o primeiro que abriu a série de sala de visitas e estava dizendo, acho que você acompanhou por causa da minha inabilidade tecnológica, né? O tiozão, eu não salvei a live, eu nem sabia que ficava salvo quando a gente fez, então acabei perdendo e muita gente me pediu para voltar com você, para a gente voltar a bater papo e poder deixar registrado aí. Inclusive eu estou deixando lá no canal do YouTube esse papo, e eu queria conversar, a gente falou muito sobre o seu ministério, sobre adoração, sobre muita coisa, mas a gente estava conversando um pouco antes, eu queria conversar com você, Tiagão, um pouco sobre igreja hoje, bater um papo aí sobre igreja, né, para quem não conhece, está chegando aí, ou vai assistir pelo YouTube, né, a gente tem uma caminhada muito legal, conheço o Thiago há mais de 15 anos, mais ou menos, é o tempo basicamente que eu estou na IBG aqui, né, nós tivemos esse primeiro contato ainda, e tem sido uma caminhada muito legal, muito inspiradora, muito abençoadora. E o Thiago é um cara que conhece e vive a vida da igreja, né? Nos diversos aspectos, foi criado na igreja, filho de líder da igreja, foi criado no corredor da igreja, posso dizer assim, nos corredores da igreja, tal, aqui em São Miguel, né? E já participou de diversas igrejas com estilos e perfis diferentes, São Miguel, Tatuapé, Poá, hoje faz parte, está junto com a equipe pastoral da IBAB, atua junto lá com o Saldiva, com a equipe. E alguém que, por conta do ministério que tem, né, ligado à adoração, à ministração, à pregação,
conhece muito a igreja brasileira em loco, assim, de vivenciar, de viver experiências, e um pensador. Você é um pensador, um cara Uau! que escreve Qual foi a muito expressão bem, que você usou aí? né? In loco? Em loco, em loco. Você é o cara que está no local. Começa não. Não começa. É isso que eu passo, gente. É isso que eu passo com esse cara. Ele é o artista, é o poeta, é o cara da escrita fácil, ele fica me humilhando. E quando a gente está junto, ele fica me tirando um barato. Ele fica me tirando um barato. Mas esse cara. Mas, aí você quebra minhas pernas, já perdi até o fim da meada. Mas, você conhece a igreja de tudo quanto é jeito, de todas as linhas doutrinárias, eclesiológicas, litúrgicas. E assim, a gente até há mais de 100 dias desse processo de pandemia, desse novo normal, essa nova realidade, enfim, tudo que a gente já ouviu. E eu queria ouvir você, já vi algumas lives suas com o Marco Davi, com outras pessoas aí compartilhando sobre várias questões. E eu queria conversar com você basicamente sobre duas coisas, Tiagão. Primeiro, assim, a questão da igreja. Como é que você está vendo a atuação da igreja? No primeiro momento, assim, essa igreja é institucional, a igreja é comunidade, né? Essa igreja é o Márcio tirando onda, não entendendo esse vocabulário. Isso é um fanfarrão mesmo. Isso é um fanfarrão. Não entendendo entendendo esse vocabulário. Como é que você está vendo a igreja? Os caras me deixam doido. Junta você e o Márcio, eu só tenho um amigo gente boa. Só amigo gente boa, me quebra. Ao vivo é assim, desse jeito. Mas como é que você está vendo a igreja, cara? O papel, assim, né? Em primeiro lugar, a igreja é comunidade. Como é que você tem visto a ação da igreja nesse tempo de pandemia, nos vários aspectos, social, a questão das transmissões por internet? Como é que é o seu olhar, o Thiago Brulha? Você acha que tem sido positivo, tem sido mais vergonha do que diferencial, meio a meio, enfim? O meu olhar, pastor, é um olhar muito privilegiado, porque sem precisar fazer média nenhuma, de todos os meus amigos pastores e pastoras, eu tenho só coisa boa para falar. Tanto a leitura que eles têm vivido nesses dias de igreja local, não que a igreja não tenha dificuldades, não que a igreja não esteja sofrendo, mas eles relatam e compartilham experiências muito bonitas de uma igreja se reinventando, de uma igreja tentando estar presente, de uma igreja preocupada com as diferentes faixas etárias, é programação para criança, é um cuidado com os idosos, é gente como vocês estão fazendo, de vez em quando saindo e indo na casa de alguém do lado de fora, claro, para diminuir um pouco, né, essa ausência que os que estão no grupo de risco vivem com mais intensidade. Então eu diria, com muita gratidão no coração, de que pensando de maneira empírica do que está próximo do meu olhar, a igreja tem me surpreendido positivamente nesse aspecto de como ela tem encarado a situação e de como ela tem servido um ao outro através dos dons que recebeu do Espírito Santo. Então, minha primeira resposta é essa. Minha segunda resposta é que a gente foi obrigado a se dar conta de que a igreja não era só aquele grupo específico que eu gostava, que a igreja não era apenas o meu grupo de afinidade. Eu percebi que a minha necessidade espiritual está para além do meu grupo direto de relacionamento. E de que por mais que pareça que a igreja é só aquele reduto que eu convivia, esse tempo está me mostrando como outras pessoas que pareciam que não eram tão intensas fazem falta e como a gente se servia de uma série de atividades, de uma série de coisas que não faziam parte do nosso grupinho. Nosso grupinho é importante, é legal, ter esse contato íntimo é relevante, não estou criticando isso, mas a gente percebeu, eu era alimentado por uma palavra, eu era alimentado por uma condução musical, eu era alimentado por professor, meus filhos, meus amigos eram abençoados na classe dominical, então as pessoas, ou no estudo específico, então as pessoas foram se dando conta de que existia uma certa ingratidão na gente. Uma ingratidão que não nos fazia perceber o quanto a igreja é sim um corpo orgânico. E que algumas coisas a gente não percebia porque é igual o peixe com a água. Ele não percebe a água porque a água é o seu habitat. Mas tira ele da água para você ver o quanto ele vai sentir falta de onde estava. Aquilo que era invisível, né? Aquilo que era imperceptível. Legal. Então a gente foi obrigado a sair de um ambiente, sair de uma relação, sair de um espaço. E a gente começou a se debater igual o peixe na areia. E dizer, eu não via, eu não percebia, mas era essencial. Então eu diria isso. Aquele cotidiano, o dia a dia, né? Era tão comum que a gente achava que aquilo não valorizava como deveria, o quão importante era, né?
parecia que não agregava nada, mas agregava, dava Sim. referência, sabe? Você voltar para o mesmo lugar, ver pessoas crescendo, olhar para aquela irmã que você sabe o nome, que você vê a caminhada, aquele testemunho que você escutou, mesmo que você não identificava anteriormente, que isso se tornou um elemento da sua fé, na quarentena, Sim. nesse tempo de isolamento, você foi obrigado a abrir os olhos e dizer, peraí, eu continuo tendo contato com o meu grupinho, eu continuo conversando com eles, mas eu estou sentindo falta de algo Sim. mais que parece-me que é aquela água aonde eu vivia e não via e não percebia, mas que era essencial. Então eu diria que esse tempo é um tempo onde a gente vai ter a oportunidade, não todos irão fazer isso, mas a oportunidade de voltar para a comunidade com outro coração. Voltar para a comunidade com uma gratidão, voltar com uma humildade e voltar com um desejo de cultivar novas relações. De perceber Uhum. que esse cultivo de novas relações de maneira intencional e proposital faz parte do nosso crescimento espiritual. Não é só um contato de gente com gente, que já é lindo, mas é também uma ferramenta de Deus para a gente crescer espiritualmente. É olhar para as pessoas, olhar para os ministérios, talvez para a gente que está servindo, né? Os invisíveis que a gente talvez passava, pegava o filho no departamento infantil, entregava lá, o cara da recepção, o cara do estacionamento, o irmão da cantina, Isso aí. enfim, que eram invisíveis, né? E agora a gente sente falta disso tudo, né? É isso Eu acho aí. que é muito interessante. Agora, hoje eu estava conversando com um pastor, queridão, um amigo meu, o Gravo, Marcos Grava, que é pastor lá em Santo André, a gente Uau, estava ele é incrível. trocando ideia, né? E ele é gente muito boa. A gente estava conversando à tarde, batendo papo, e ele falou dessa preocupação, né? Eu estava conversando com a Benese Bittencourt também outro dia sobre isso. Algumas igrejas estão fazendo pesquisas entre seus membros aí, falando dessa volta, de que talvez não, as pesquisas mostram que mais de 30%, 40% das pessoas não estão preocupadas em voltar e que talvez o mesmo número só pense em voltar para o presencial depois que se sentir muito seguro. Você acha que existe um risco nessa volta dessa facilidade, essa outra, porque muita gente talvez começou a usar a internet, teve essa experiência virtual de celebração por conta da pandemia, nunca tinha vivido. Talvez o outro lado, isso não possa ser prejudicial à igreja, aquilo que a gente estava conversando, né? Eu estava conversando com ele. A gente vai se acomodar e dizer, vou pegar trânsito, vou ficar procurando vaga no estacionamento, eu posso ligar aqui no YouTube. Você acha que existe o risco de haver um esvaziamento da igreja, das pessoas se acomodarem e entrar numa zona de acomodação, no meio de conforto, talvez nessa volta, mesmo sentindo essa falta? Que medida que você acha que isso pode acontecer? Se é que você acha que isso pode acontecer? Eu acho que vai ser difícil para a gente fazer uma análise disso no começo, porque tem aí um ingrediente que é muito, muito, muito importante, que é o medo e que é a insegurança. Então, assim, diante do Sim. medo e diante da insegurança, muitas pessoas vão de fato optar por não retornarem agora. Eu acho que aí vai ser difícil a gente conseguir discernir quem não está voltando porque se Vou melhorar acomodou a pro uma longe aqui. realidade e quem não está voltando por conta desse receio. Então, assim, tá dando eco a minha voz aí, porque você tirou o fone e acho que tá dando eco. Então tá voltando, o pessoal falou que a minha voz estava voltando, deixa eu voltar com o fone de novo. Velho, tecnologia, acho que agora vai melhorar. Tem dado certo com esse fone. Vamos lá, melhorou agora? Deixa eu ficar melhor agora aí. Eu acho que o jeito que tava legal. Agora começou a ficar um pouco Legal, particulado também a colocou que minha voz imagem. estava dando eco, tava. Beleza, beleza. O time que está ganhando não se mexe. Vamos lá. Então, você estava falando aí que vai ser difícil avaliar nesse começo, por conta desse momento. Pastor, eu acho que o seu ficou ruim agora. Pessoal que está aqui acompanhando, vocês estão conseguindo ver bem, vendo o pastor e sou eu que está falhando? Porque senão eu continuo. Agora, se for uma coisa que está todo mundo com dificuldade, vê aí, responde alguém pra gente aí nos comentários, por Vamos favor, se lá, eu estou vocês... bem. Vamos lá, você tá legal aí? Você tá me vendo bem? Não, eu tô te vendo bem quadriculado, assim, bem... Só tô esperar alguém responder se Caramba! também estão vendo assim, ou se só eu. Não, tá dizendo que tá dando ruim, pastor. Agora melhorou. Nossa! Agora melhorou. Melhorou? Beleza, beleza. Deve ser Vol- essa bendita internet. Acho que eu mexi no fone aqui, ele deve ter mexido em alguma coisa. Voltou. Vamos para cima. Vamos Obrigado, lá. Dani. Então eu acho, pastor, que é,
a gente primeiro vai ter que fazer essa análise de que no momento que nós estamos vivendo, há um medo muito grande, uma incerteza muito grande de voltar para o presencial. A gente tem Sim. casos, por exemplo, na Alemanha, e eu não soube disso por pesquisa, um pastor que tem um contato muito próximo lá com a igreja da Alemanha, ele disse que houve uma cidade onde eles tiveram que recuar, porque quando as igrejas voltaram, o contágio cresceu, mais de 50 pessoas de uma igreja. Então, assim, as pessoas têm Sim. esse receio ainda, porque nós não temos vacina ainda, nós não temos um controle claro ainda, nós não temos respostas claras, ainda existe essa disputa de narrativa política, uns dizendo que está morrendo menos gente, está morrendo. Então, assim, é um ambiente muito incerto. Então, se a pessoa tem possibilidade de participar do culto da casa dela mais segura, ouvindo, Sim. prestando atenção, em detrimento, né, de ir para um local onde ela pode se arriscar, eu acho que vai ser difícil avaliar agora quem é que está deixando de ir por uma acomodação, porque o elemento do Sim. medo, o elemento da incerteza, o elemento do desconforto ainda é muito forte. Eu vou dizer por mim, Thiago, eu estou morrendo de saudade da comunidade, mas se a IBAB voltar presencialmente e eles me derem a opção de continuar de casa ou ir para lá, eu vou continuar de casa, porque eu tenho que pegar Sim. condução, porque eu tenho que enfrentar. Não é só a igreja, não é só o espaço público da Sim. igreja. Tem todo um processo, um trajeto. Você tem criança pequena. Exatamente, envolve uma série de coisas que nós ainda não temos tranquilidade para fora, Uhum. pastor, que a gente sabe também que uma coisa, por exemplo, o senhor é alguém, e não é média não, você sabe disso, alguém esclarecido, alguém cuidadoso, mas você não é a igreja toda. Então eu tô lá com meu filho, com a minha esposa, Sim. chega alguém tossindo do meu lado, sabe? As pessoas estão com muito Misericórdia. receio disso, né? As pessoas não sabem, alguém, nada a ver isso daí, tira a máscara no meio do culto para levantar a mão. E quem é que vai chegar no meio do culto e vai falar, usa máscara, coloca a máscara? Não vai acontecer Usa isso. máscara em nome de Jesus. É, Põe a máscara em nome de Jesus. imagina você parando a pregação e dizendo assim, ó, aqui eu não prego enquanto todo mundo tiver de máscara. Por favor, coloquem as máscaras. Máscara. Não vai acontecer isso, né? Então, Não rola. Não rola. pastor, eu com todo o carinho, eu acho que, ainda é minha opinião, a grande maioria está com saudade, a grande maioria quer voltar, a grande maioria entende que o presencial é muito melhor do que o virtual. Essa é a minha impressão. Sim. Mas existe uma grande parcela de que ainda tem muitos cuidados, que eu concordo com esses cuidados e que vão recuar bastante. Ó, um exemplo do pastor Robson, o pastor Robinho que a gente conhece. Sim. O pastor Robinho voltou aos cultos presenciais agora, lá em Pinda, e ele teve que no domingo seguinte parar de novo, porque o prefeito baixou um decreto que tinha que parar de Nossa. novo, porque o contágio aumentou. Não por causa do culto dele, mas assim, o contágio aumentou. Então, olha só Sim. que insegurança. Você volta para o É, culto exatamente. e uma semana depois tem um decreto municipal dizendo que você não pode mais fazer. Tipo assim, tudo tá muito confuso. Sim. E eu acho que é muito pior porque isso gera, quer dizer, a sensação. Eu tenho conversado com muita gente que me pergunta, hoje, até o JP, amigo nosso, me mandou perguntando. Eu falei, cara, tem um compasso de espera, porque assim, uma série de variáveis, como você colocou, né, não é tão simples, né? Quer dizer, tem todas as restrições, enfim, mas eu acho que é essa questão de você. Eu acho que é pior, você cria uma expectativa, vamos voltar um domingo, vai, semana que vem. Eu acho que a frustração é muito grande, né? Eu acho Muito que você maior. cria, sabe? Faz muito mais mal do que bem para o coração do povo, né? Eu acho que tem que ser algo, não tem como adivinhar, não tem bola de cristal, mas eu acho, eu pelo menos, é uma posição minha, né? Eu prefiro pecar pelo zelo do que por exceder, eu prefiro, tem gente, os caras estão doidos, tem muita gente querendo voltar, eu também quero voltar, óbvio, quero voltar a estar com a comunidade, como você falou, eu sou de gente como você, eu sou do abraço, mas acho que a igreja tem uma responsabilidade também. E aí entra uma questão, Thiago, não sei se você concorda, eu estava conversando isso com o Drava hoje, e tem falando para alguns pastores, porque a pessoa, por exemplo, ela vai, abriu lá, ela vai no culto, ela vai ao mercado, ela vai ao shopping, ela vai na padaria, ela pega o metrô, mas se ela adoecer, se não ela, quem é da família, e se for não for crente, vai dizer, foi na igreja. Com Sim, certeza foi contaminado na igreja. com certeza. Aglomeração, e eu acho que são riscos que eu acho desnecessários. Né? E a gente tem que pensar nisso tudo, né? Tem que colocar tudo isso na balança, né? Uma coisa importante, pastor, antes eu queria agradecer as pessoas que estão aqui, inclusive tem um rapaz que eu conheci numa outra live, genial, um músico incrível, poeta, tá aqui com a gente também, o Thiago, a Danizinha, minha amiga,
Um abraço por Márcio, muito bom estar com vocês aqui. Além disso, pastor, aí tem um outro elemento que eu queria jogar para ver o que você pensa também sobre isso. Você acabou de falar uma coisa que é incrível, ó. A gente tem que também tomar cuidado, porque se qualquer pessoa que estiver num culto vier adoecer, mesmo que ela tenha contraído ou tenha pegado o vírus em outro lugar, vão atribuir à igreja, quem tem alguma resistência com ela. E além disso, nós estamos num momento histórico, e nada melhor do que falar com um historiador, momento histórico onde a igreja está sendo encarada de maneira maciça como anticientificista, como uma igreja que nega o conhecimento científico, né? Ela tá sendo vista como mística demais, ela está sendo vista como irresponsável. E por mais que isso não represente não vou dizer a maioria ou a minoria, não represente toda a igreja, isso seria um erro generalizar, mas é essa a ideia massificada que se tem da igreja. Então, se você abre a igreja num momento de muita incerteza, você tem que estar pronto também para pagar o preço de afastar ainda mais pessoas do evangelho, porque aqueles que já estão vendo a igreja de maneira caricata, ou de maneira preconceituosa, ou de maneira conceitual a partir da massa, ela vai ver a atitude da igreja como uma atitude de quem quer ganhar dinheiro, de quem está indo contra a ciência, de quem está ignorando os protocolos. Então, o pastor que optar para entrar de cabeça, ele tem que estar pronto para encarar essas indagações e até desrespeitos sem se indignar demais, porque existe um contexto, não é alguém que está jogando isso do nada, existe uma situação. Não. E querendo ou não, a toda hora, qualquer passo que a gente dá, vai nos colocar no pacote, não tem jeito. Já estava na vitrine, né? A igreja já é avisada e por conta de todo o contexto que todo mundo sabe que a gente está vivendo, político, ideológico, cultural, enfim, né? Você tem os rótulos, tudo hoje é estigma, é rotulado, e se você bota a cara para bater num momento como esse, no sentido ruim da palavra, se você resolve se expor, né, você tem que aguentar o que vem de volta e não adianta se justificar depois, porque quem não tem o conhecimento da igreja, a gente que está dentro, por exemplo, a gente consegue esse discernimento de diferenciar, fazer essa análise fria, mas quem olha de fora, igreja é igreja, pastor é pastor, né? Então, assim, é tudo uma coisa só, a gente sabe que tem interesses diferentes, tem motivações diferentes, inclusive, né, alguém até colocou as orientações estão dadas, lógico que a gente sabe, né, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, o que acontece, né, a prefeitura não abriu, não liberou, mas existe um decreto federal e tem dezenas de igrejas que estão funcionando, inclusive sem distanciamento, baseadas no decreto federal. Né? Então, a gente está até conversando sobre isso, porque as pessoas ficam me questionando, às vezes, mas você não vai voltar, tem um monte de igreja aberta. Eu falei, mas eu não sou um monte. Que igreja? Talvez essa igreja não seja o mesmo conceito de igreja que eu tenho para a minha comunidade. Né? Então, um monte de igreja, eu falei, não, mas eu não quero fazer parte de um monte. Então, eu acho que é legal esse papo, porque as pessoas às vezes não percebem isso, né? E não é tão simples, né? Não é e aí tem uma série de questões, né? A gente está fazendo esse projeto com os idosos, que você comentou aí, você percebe, eles choram, cara. Você chega lá, eles choram, só em olhar pra gente, perceber, porque a vida deles é a igreja. Alguns deles, a rotina deles está ligada à igreja, à história, o sair de casa, ir para reunião de oração e tal. É o ambiente. Isso foi tirado deles. Isso, os amigos estão ali, para a maioria deles, os amigos, né, de décadas estão ali. Né, e eu acho que tem que ter essa preocupação responsável também, porque, ok, a lei já diz, mais de 65 anos, pelo menos, não vou poder voltar. Cara, você tem que criar uma dinâmica, não é só dizer não pode voltar, botar inscrição, você não pode ser tão frio assim e dizer você não entra. Não, porque na cabeça de uma pessoa de 65, 70, 80 anos, eu não posso ir na minha igreja, né? Então, você precisa trabalhar, como é que você comunica isso de uma forma clara, que eles entendam, eu acho que a igreja precisa pensar, né, em todo esse processo, porque as pessoas são mais importantes, né? Uma outra coisa que eu queria salientar, pastorzão, se a gente não tomar cuidado, a gente vai elitizar os cultos. Em que sentido? Por exemplo, nós temos diversos membros da comunidade que têm carro, que têm mobilidade, que têm uma série de coisas. Mas nós temos muitos irmãos que não têm essa mesma facilidade. Se eu começo uma programação aonde só quem vai ter acesso a ela é quem tem carro, porque as pessoas que vão precisar usar transporte público, ou as pessoas que vão precisar de deslocamentos perigosos, elas não vão conseguir aderir, mesmo que elas possam, elas não vão conseguir aderir, porque a situação do transporte público ainda é muito temerário.
querendo ou Sim, não, a gente vai acabar criando, e aí fica um alerta para a gente, mas a gente vai acabar criando um extrato social na igreja que nós sempre combatemos. Ainda mais a IBG, por exemplo, que verdade. é uma igreja que consegue dialogar com a comunidade, que abriu as portas para os arredores, que tem membros que estão aí, que vieram de situações muito precárias. E aí você pega uma igreja onde, dentro do contexto, só quem vai conseguir para o culto é quem tem carro, e aí você vai Complicado. criar uma situação aonde os mais pobres, aonde os mais fragilizados socialmente, na questão de mobilidade, habitação, eles vão ver o culto rolando, vão ver os irmãos na igreja e vão se sentir totalmente excluídos. Eles vão pensar assim: a minha igreja esqueceu de mim, porque já que dá para Verdade. seguir sem a gente, vamos seguir sem eles. Né? Então, até esse É. processo de diálogo com a igreja, para que a igreja não se sinta menosprezada, tem que ser feito com muito afeto. Eu não sou, pastor, eu Sim, não sou do contra, assim, de que a igreja precisa voltar, porque eu sei o poder e a necessidade que as pessoas têm desse poder em relação à igreja. A igreja é um ambiente, por mais que sejamos pessoas, mas o ambiente da igreja reunida é realmente muito especial. Ele é terapêutico, sim, ele é social e ele é sobrenatural. Eu creio nisso. 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, eu creio nisso. Então não é isso uma aí. palavra do tipo quem voltou está sendo responsável. Não é isso. O que eu estou dizendo é cabe a gente fazer o máximo da lição de casa. Fizemos a lição de Isso. Tem que casa, pensar em tudo. tem que pensar em tudo. Fizemos a lição de casa, priorizamos os nossos membros, priorizamos as pessoas que convivem com a gente. Ponderamos todas as consequências que isso possa ter no emocional, voltando ou não voltando. Depois de conversar com a liderança, foi estabelecido que vai voltar com todos os cuidados, beleza. Mas que não seja uma moda, que não seja um Isso. empurrão, porque a gente acaba pisoteando o pessoal pelo caminho. Né? Aí tem um monte de gente feliz em detrimento de centenas que estão arrasadas em casa, chateadas e depressivas. Porque enquanto está todo mundo na mesma situação, a gente administra melhor. Agora, quando outros estão vivendo uma experiência presencial e eu não estou, porque eu não posso, porque eu sou pobre, cara, isso gera Nossa. uma dor emocional muito Isso grande. vai contra, vai na direção contrária de tudo que a igreja prega há 2000 anos, né? A mensagem inclusiva de Jesus, do vinde a mim, quer dizer, você começa a elitizar, você começa a segmentar quem pode, quem não pode, né? Eu acho que é muito delicado, muito, não é tão simples, né, como muitas pessoas têm colocado, né? Já ouvi a bobagem, dizer, é falta de fé, enfim, né? A gente tem que estar preparado para ouvir tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo com os idosos, o pessoal do grupo de risco, né? E você colocou numa questão muito interessante, questão social, né? Você acaba, não tem jeito, privilegiando quem tem mais recursos e consegue se deslocar, consegue se proteger um pouco melhor, né? Financeiramente tem condições, né, de estar aí, então, por Deixa eu dar um, favor. vou até dar um exemplo polêmico, vou dar um exemplo que pode até parecer traição, mas eu acho importante só como exemplo. Por exemplo, eu tenho uma igreja próxima, carinhosa, que eu amo e que eu acho que foi muito legal o que eles fizeram, de fazer o culto drive, culto com carro. Beleza, eu acho que tem o seu papel. Agora, imagina como ficam as pessoas que não têm carro. Então, essas Uhum. pessoas que não têm carro, elas fazem parte dessa igreja e elas começam a ler os comentários. Foi incrível, foi maravilhoso, como eu precisava daquilo. Nossa, a igreja reunida, como matei saudade. Ótimo, tudo isso é muito bonito. Mas as pessoas que queriam estar lá, mas não podem estar porque não tem carro, por exemplo, isso, toda essa festa pode gerar, não necessariamente gera, porque tem gente que fica compadecida. Não, que legal, eu não pude ir, mas que bom que eles foram. Mas pode gerar um sentimento de autocomiseração, um sentimento de Sim. exclusão, né? Então, assim, não acho errado fazer, não acho, acho que tem vários benefícios. Mas a Mas tem que igreja, avaliar tudo isso, né? ela tem que se lembrar que ela é corpo de Cristo. Ou seja, cada passo que ela der, tem que pensar em todos os membros, né? Isso, Isso isso. é É o texto de importantíssimo. Paulo lá, né? Não adianta você não importa, vou pensar em quem tem carro, eu vou pensar em quem não é do grupo de risco, vou pensar em quem está dentro do perfil, enfim. É o desafio pensar nesse todo e fazer essa volta com esse todo de uma forma que, no mínimo, você dê a oportunidade daqueles que quiserem poderem estar celebrando. A pessoa pode até optar por ficar em casa pela internet, Sim, mas se ela quiser, né, estar lá junto celebrando, ela tem que ter a possibilidade, a oportunidade disso. sim. Mas eu acho muito legal esse papo. Eu acho que a maioria das igrejas estão fazendo esse papo. Eu acredito muito na responsabilidade das igrejas. Pelo menos
daquelas que eu tenho contato, eu não posso falar pela massa, mas eu tenho visto pastores pensando, dialogando, orando, batendo papo, não só pastores, pastoras, liderança, membros ativos, né? O pastor Josué Costa está aqui, a gente troca ideia, Tá cada juntos, passo que né? vai dar. O pastor Josué é super reflexivo e cuidadoso. O próprio JP também é uma pessoa que tem pensado em tudo isso. Só que eu quero deixar uma palavra aqui que eu aprendi, pastor Marcelo, que mudou minha vida. Quando a gente tem Sim, um grupo de discussão não plural, existem coisas que nós não vamos pensar. Então, por exemplo, se eu tenho na minha equipe verdade. pastoral ou na equipe ministerial alguém que não tem carro e alguém que vive muito longe da igreja, quando eu propor alguma coisa que vai privilegiar quem tem carro, ele vai ser o primeiro a dizer assim, pastor, mas ó, Sim, e quem não tem carro? Por quê? Porque ele está sensibilizado por isso. Né? Quando eu sou uma verdade. mulher que moro, que não sou casada, sou solteira, e aí eu estou discutindo um assunto de um evento que vai acabar num horário muito tarde. E aí aquela pessoa vai dizer, ó, cuidado, porque as mulheres, num ambiente como esse, num horário mais noturno, elas são muito mais visadas por conta da cultura machista que existe no país. Então, a pluralidade das pessoas que estão tomando a decisão nos ajuda a olhar as especificidades e as carências de cada realidade. Agora, quando o meu grupo é um grupo Sim. que é muito parecido, todo mundo tem carro, todo mundo é branco, todo mundo é homem, todo mundo é classe média, todo mundo. Então, aí é muito difícil a gente perceber essas nuances. Por quê? Porque o meu grupo Sim. não representa a minha comunidade, né? E aí, Thiago, você tocou num negócio que é interessante desse momento, essa representatividade da liderança, né? Na liderança das comunidades, e mesmo que não haja na liderança, acho que a habilidade que o líder, o pastor, a liderança tem que ter de ouvir a sua comunidade, né? Numa decisão como Exatamente. essa, eu acho que ela não pode ser tomada numa reunião ou de gabinete ou numa tela do Zoom, né? Você não pode pensar friamente com 5, 10, 12 pessoas que sejam, sem ouvir essa representatividade dentro do que você está colocando, né? Ouvir todos os segmentos da comunidade. Porque no final das contas, eu costumo dizer isso, né? Quando tem muito pastor que quando a coisa aperta, a igreja é todo mundo. Mas quando não precisa, é só aqueles que pensam como ele. Quando precisa da grana, do voluntariado, nós somos a comunidade. Queremos ouvir todos vocês. Mas quando gera essa tensão, né, alguns, então, eu acho que uma prática interessante é ouvir. Hoje tem ferramentas agora, então, na geração online, tem uma série de ferramentas que você pode usar para ouvir a sua membresia, né, assim, ter um feedback do que eles estão pensando, esperando. Eu acho que Perfeito. a gente está trabalhando muito com isso aqui na IBG, né? Tem procurado tentar, através dos PGs, etc., ter esse termômetro, né? E a minha visão, assim, acho que enquanto estiver dividido, a gente percebe, pelo menos aqui na IBG, uma divisão, né? Uma divisão nesse sentido de opiniões, né? Tem gente que acha que deve voltar, gente que não tem essa certeza, quer dizer. E aí eu disse para um amigo meu, falei, ele colocou isso na igreja dele, lá em Cuiabá. Ele falou, Marcelo, parte da liderança aqui é parte da liderança. Eu falei, então, fulano, você vai voltar já com a sua liderança dividida, provavelmente a igreja já vai estar dividida nesse sentido insegura, quer dizer, você faz um processo de retomada, com o povo já vai ter gente que não vai estar satisfeita, vai ter gente que vai estar preocupada, quer dizer, qual o preço disso? Até que ponto vale a pena? Né? Eu não estou dizendo que tem que haver a unanimidade total, mas se há uma divisão clara, se é claro que há uma tensão dentro da própria comunidade, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E fora isso também, né, pastor? A gente tem que lembrar que tem uma grande parte da comunidade, e eu coloco meu pai, por exemplo, como exemplo disso, de que eles têm uma relação de lealdade com a igreja institucional que não é muito comum para a nova geração. Então, assim, eles têm todos os seus problemas, as suas questões, mas se o pastor e a liderança voltar, eles voltam. Se Sim, tem eles, isso. mesmo eles tendo, minha mãe, por exemplo, minha mãe teve câncer, está no grupo de risco. Eu não gostaria que meu pai precisasse sair de casa para ir para São Miguel Paulista, Nossa. porque eu me preocupo com isso, porque por mais que ele se cuide, além da saúde dele, ele tem alguém no grupo de risco direto com Isso. ele. Que ele vai voltar para casa e vai ter contato. Exatamente. Mas o meu pai faz parte de um tipo, de uma geração, de um tipo de lealdade que eu não questiono, e eu não, de forma alguma questiono, de que assim, se a igreja voltar, se a liderança começar a trabalhar, vai ser natural que ele volte. A não ser que a Sim. igreja tome a atitude de dizer, ó, eu prefiro que você não venha, não vai partir dele, não vai partir do meu pai, tipo, eu não vou voltar. Então, o meu irmão tá dizendo aqui, ó, minha sogra já falou que quando ele vai voltar, ela estará lá, o Dilcinho. Então, assim, Ô, Dilcinho.
é gente de foi criado com outro material, é criado, e não estou dizendo que ele é melhor ou pior do que a gente, não é isso, mas é uma outra cabeça, é uma outra maneira de esquematizar o raciocínio. Então, assim, o pastor que voltar, a liderança que voltar, ela tem que pensar nisso também. Ela está mexendo na vida de um monte de gente, não é um ou outro, é um monte de gente, é o filho, é o primo, é o tio que está olhando e falando, mas o que aconteceu, né? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Você colocou no seu testemunho. Você está na IBAB hoje, seus pais são de São Miguel, né? São de São Miguel. Quer dizer, você não tem mais a ver com a PIB de São Miguel no sentido de comunidade local, mas isso afeta você, porque é sua mãe e seu pai. Né? Então, não é só o que a minha membresia acha, né? E aí a gente está falando até de gente, você é um cara que tem envolvido em comunidade. Agora, imagina um cara, no seu contexto, que nem de igreja gosta. Potencializa isso, né? Que nem de igreja gosta. Então, acho que a gente precisa avaliar demais assim, essas questões. A Claudete estava colocando aqui também que o pai dela, assim, eu lembro, Bruno, foi muito engraçado. O primeiro domingo que começou a pandemia, nós fizemos ainda, estava naquela insegurança, nós fizemos um domingo só, não sabia o que ia acontecer e tal. Eu me lembro que, cara, o maior grupo que foi naquele dia foi idosos. E aí você fala, eu lembro até hoje, a turma de 80 anos, 70 anos, aí você fazia com todo cuidado, assim, irmão, bota aqui nada, e vinha, pendurava, pastor, Jesus cuida, eu quase infarto, eu falei, meu Deus, e como é que você diz para uma pessoa de 80? Não me abraça, tira, não pode. Né? Então, é o que você falou, essa geração do seu pai, quer dizer, a igreja vai voltar, eu tenho que estar lá, eu não posso, eu sou líder, eu preciso estar junto. Né? Então, eu acho que é uma série de questões que precisam ser trabalhadas e pensadas, porque, né, além da igreja não ser o lugar, né, as pessoas já precisam ver o mercado, farmácia e outros serviços essenciais. Né, mas, na minha opinião, né, a igreja ela é essencial, mas o templo não é essencial. Né, eu acho que essa é uma questão. A igreja, lógico, e essa coisa de estar junto, assim, é o que você falou, é importante, a gente sente falta disso. Mas qual é o preço disso? Né, qual é o preço para o evangelho? Qual é o preço para a saúde? E eu acho que tem uma variável, é simples, eu sou pastor de uma igreja de porte médio, né, a gente tem um mínimo de estrutura que a gente consegue. Agora, quantas igrejas? Né, nós fizemos uma reunião de semana passada, foi assim, assustador. Nós sentamos e pegamos o decreto, o Márcio está aqui com a gente, tem assessorado a gente, né, ele fica porque os caras ficam em cima dele quando é que abre. E eu falei, cara, me dá a regulamentação. Nós sentamos com todas as exigências para a igreja abrir. Você não tem ideia dos detalhes e do custo disso. Né? Então, assim, quantas igrejas têm condição de retomar atendendo todas as exigências que precisam ser atendidas? Eu não estou falando nem da questão só legal, mas a questão do cuidado com as pessoas. Né? Do cuidado com as pessoas. Enfim, né? Eu acho que é... O próprio Josué, pastor Josué, deu um exemplo para mim que eu não sabia, de que assim, vamos supor, a igreja está lá, descobriu-se ou identificou que houve uma situação de contaminação ali, de contágio, ela é obrigada a fazer toda a, não é detetização que fala, higienização, que é um processo que não é simplesmente eu vou lá e passo álcool, é um processo que exige uma série de recomendações que gera custo, né? Agora, pastor... Bruno, você tem uma ideia, desculpa, não só se identificar o que a lei diz, o Márcio aí pode... Você não pode limpar no sábado para ter celebração no domingo de manhã. Você tem que lembrar no domingo de manhã, higienizar antes da celebração. Você não pode passar... acabou entre uma celebração e outra. Então, assim, eu estou colocando, a gente está batendo papo aqui, as pessoas às vezes não têm a noção da dimensão, né, do que você precisa, e eu acho que é uma questão fundamental. Né? Para nós, eu tenho dito para as pessoas, o que vai definir a nossa volta para a IBG não é nem o decreto da prefeitura. Né? Nós não somos guiados pelo decreto, a gente é guiado pelo bom senso, pelo discernimento do Espírito Santo, e pelo bom senso por causa da saúde das pessoas. Isso é o mais importante. Né? Então, a gente está preocupado com a qualidade de saúde de vida e de celebração. Então, você colocou o exemplo da Alemanha, desculpa te cortar, mas eu acho que foi a mesma pesquisa, né? Que lá, por exemplo, né, eles descobriram que cantar na celebração, e lá no Paraná, por exemplo, um amigo meu, eu mandei um vídeo para pregar lá na segunda de Curitiba, ele me falou que tinham liberado os cultos antes de fechar dessa vez, mas não podia cantar. Era um culto sem música. O decreto da prefeitura era um culto de 1 hora, sem música. Eu falei, mas a que preço isso? Se eu não me engano, do Robinho também tem que ser sem música, alguma coisa assim. Então, agora, eu acho que... O que eu queria usar como referência, desculpa usar uma referência meio mórbida, mas faz parte. A gente tem a notícia triste, né, de que uma cantora chamada Fabiana Anastácio, uma pessoa
muito conhecida no meio pentecostal, ela estava atuante nas programações da sua igreja, né? Nos cultos online, nas programações, porque ela tem isso no coração, ela tinha isso no coração. Ela contraiu o vírus e ela morreu. Por quê? Porque ela era do grupo de risco, ela tinha um sobrepeso muito evidente. Mas era alguém que mesmo no grupo de risco, e eu nem tô dizendo que necessariamente ela morreu porque contraiu no culto. Não dá para dizer isso, mas eu acho que essa situação deixa para nós, além de um luto e de uma dor, um aviso. Cuidado com a equipe que vocês vão trabalhar, porque colocar pessoas que fazem parte do grupo de risco, e ó, eu vejo isso direto, eu vejo isso até de igrejas de amigos meus, eu vou ver num grupo de louvor cheio de pessoas de sobrepeso. Gente, sobrepeso é uma das coisas delicadas, que podem se tornar delicadas na contaminação de Covid, né? Então, eu acho que a volta vai ser importante, a volta vai ser necessária, alguns já estão voltando, mas a maneira como ela vai ser feita vai mostrar o que a gente acredita. Por exemplo, tem gente querendo voltar para dar uma resposta para os anônimos, tá dando resposta para quem não precisa responder nada. Ele tá voltando, falando da igreja porque o vizinho falou, porque tem alguém que tá falando, porque estão sendo criticados na rede social. Quem disse que nós temos que nos pautar nos comentários, nos pautar nas cobranças? A igreja não se move por cobranças, a igreja não se move por essas questões, né? Então, se as pessoas começarem a voltar por causa da pressão midiática, por causa da pressão de terceiros, sem dialogar com a sua comunidade, sem construir com a sua comunidade, ela está falhando de maneira grotesca, né? Ela tá errando o princípio básico, que é ignorar que a cabeça da igreja é Cristo, não é o grito da multidão. Né? Então, é um negócio libertador que eu aprendi há alguns anos, e a gente tem conversado sobre isso, né? E a gente está na liderança. Né? Você, na liderança da igreja, tem que estar preocupado em atender a expectativa de Deus. Né? Você nem sempre vai atender a expectativa das pessoas. Se você entrar nessa neura, você se perde a sua liderança, e o risco de não atender a expectativa de Deus é muito grande, né? Porque nem sempre a voz do povo, e às vezes, na maioria das vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. Isso não é versículo bíblico, né? Tem gente Vou fazer uma pergunta para você agora, pastor, porque você é pastor e eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir de um pastor. Eu sou membro de uma igreja. A igreja voltou. Eu faço parte ou do Ministério de Louvor ou do grupo de dança, ou de qualquer outro ministério da igreja. O pastor pediu para eu voltar. O pastor disse que é importante porque é meu ministério e eu estaria sendo ingrato ou estando valorizando mais a minha vida do que o ministério. O que você diria para alguém que está indeciso? Porque ele tem medo de voltar, mas ele acha que se ele não voltar, ele está pecando, porque ele está virando as costas para um chamado, e nós temos que estar prontos para sacrificar a nossa vida por um chamado. O que você acha disso? Então, Bruno, a minha visão é uma questão de prioridade, né? Cada pessoa tem a sua linha teológica, denominação, mas é uma questão muito, muito clara. Quando eu toco o meu chamado pessoal e pastoral, né? O meu compromisso prioritário é com Deus. Meu chamado pertence a Deus. Eu sigo uma comunidade, hoje a IBG como pastor, assim como tem gente que serve na música, gente que serve na dança. Então eu acho que todas as vezes é óbvio, eu sou favorável, até porque eu sou um líder, sou uma autoridade espiritual, nesse sentido que as pessoas devem respeito às suas autoridades. Agora, todas as vezes que uma orientação, uma ordem, um direcionamento, né, entra numa linha de colisão, né, vai de encontro, né, entenda, de encontro, no sentido contrário, entra em rota de colisão, com algo que é preconizado na palavra de Deus, do bom senso, do discernimento, né? Então, fique com aquilo que a Bíblia diz, fique com o princípio bíblico, fique com aquilo, porque Deus é o Deus da vida, pela vida. Então, se os órgãos de saúde estão dizendo isso, né? Se a medicina está dizendo isso, então, essa coisa de autoridade espiritual, eu acho que toda pessoa, e eu falo isso como pastor, né, que fere princípios básicos da vida, da ética, dos valores morais e etc., ele perde a sua autoridade espiritual. Ele perde a autoridade espiritual de poder dizer o que o outro deve ou não deve fazer. Para mim, eu diria para pessoas que talvez estão enfrentando isso, é muito a fala lá de Pedro diante daquele grupo de líderes religiosos, do judaísmo, etc. Então, assim, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, para mim é muito clara essa postura. Pode ser um líder religioso, pode ser um pastor, eu preciso muito, tá bom, mas isso vai colocar a minha vida em risco, eu sou do grupo de risco, isso vai colocar a minha saúde em risco, a minha família vai ficar preocupada, enfim. Quer dizer, isso vai atenta contra todo e qualquer princípio de saúde, de vida, de moralidade,
de ética, de caráter, porque a questão infelizmente, existem líderes e líderes, né? Então, tem a turma do Vale Tudo, eu estou dizendo para você que às vezes quando eu saio da transmissão nossa lá ao vivo, com a equipe, eu passo por uma avenida aqui, eu passo por 7, 8 igrejas, às vezes lotadas, abarrotadas. Eu fico assim, gente, o grau de responsabilidade dessa gente, assim, qual o valor da vida humana? Né? E a gente para pensar no Evangelho, Jesus morreu por pessoas. E esses líderes estão preocupados não com pessoas, estão preocupados com estrutura, com arrecadação de grana. Né? É difícil? Eu mais do que ninguém sei que é difícil. A gente tem conta para pagar, ótimo. Mas Deus não chamou a gente para cuidar de estrutura. A nossa prioridade como líder, seja pastor, é cuidar de gente, cuidar das pessoas. O rebanho de Jesus é formado por pessoas, não é por estrutura. A estrutura acaba, muda de lugar, mas se você não prioriza as pessoas, então eu acho que pessoas que se veem nessa situação têm que olhar para o seu líder e dizer assim, tá bom, o que Jesus faria, né, numa situação como essa? Jesus ia dizer, não, venham de qualquer jeito, vocês têm que vir porque é falta de fé. Eu não consigo olhar para Jesus, né, dizendo, não, vamos encher os templos. Eu consigo ver os fariseus, os saduceus, eu consigo ver aqueles caras que infernizavam a vida dele, que estavam preocupados com a grana, com o poder, com o status. Eu vejo essa gente doida para encher os templos, porque tem uma série de outros interesses e tem que manter a máquina funcionando. Porque a máquina não pode parar de funcionar. Por isso, Jesus está preocupado com pessoas. Né? Jesus não precisava de uma máquina. Gente, lógico, eu sei que não é simples, e eu lido isso, nós estamos com obra agora. Ou eu acredito que Deus vai cuidar da estrutura, eu vou cuidando das pessoas, e eu acredito muito nisso. Se eu cuidar das pessoas, Deus cuida da estrutura. Nós estamos há mais de 100 dias. Né? Graças a Deus aqui as contas estão pagas. É difícil. Mas ou eu creio nesse negócio, eu vou virar um gestor, empresa vai ser um negócio. E a minha ovelha não vai ser ovelha, ele vai ser um colaborador, como um cara aqui do centro comercial do meu bairro, tem que vir e pegar o busão, porque senão ele perde o emprego. É o cara que é o levita, tem que ir, senão ele vai perder o ministério. Então, ele é um escravo, ele é servo, ele não é ovelha, deixa de ser rebanho. Aí a igreja é SA. Desculpe até o meu, você mexeu no negócio, eu estava quieto, mas aí a igreja é corpo de Cristo, a igreja é empreendimento. Então, eu não estou sendo romântico, quem me conhece sabe que eu não sou romântico agora. Né? Eu acho que aí não é desobedecer, importa obedecer a Deus do que aos homens. O que o Evangelho diz, o que Jesus diz como princípios gerais, e a pessoas de grupo de risco. Mesmo nas transmissões, como você colocou, a gente tem esse cuidado aqui com a nossa equipe, não vai mesmo. Não pode, porque a questão é, como você falou, você colocou essa situação, teve um pastor, igrejas aqui na região, e o pastor e a esposa morreram, 5 pessoas que estavam no culto morreram. E aí, o Evangelho vai pregar sobre vida, perdão, misericórdia, amor ao próximo? Que discurso é esse? Enfim, eu acho que tem que diferenciar se a igreja que você está, meu irmão, é comunidade ou se é SA. Aí tem que olhar no final lá se quem está dirigindo é um pastor ou se é um gestor. Isso faz toda a diferença, né? Só gestor no sentido de um CEO. Então, o pastor tem que ser um gestor, mas o coração dele tem que ser de pastor. Uau. Não é simples, mas... Enfim, minha irmã que perguntou, essa resposta é a que eu gostaria de ter dado. Muito bom. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Rapaz, o tempo voou, a gente nem começou a conversar. Você é louco, 48 minutos, a gente nem começou a brincar aqui ainda, pô. Deixa eu perguntar, você falou da questão de ser ligado por opinião. Eu vi um post seu outro dia, né, e eu sou muito parecido com você, né, eu costumo dizer que eu escolho as batalhas que eu vou entrar. Né, a turma às vezes fica perguntando, você não vai dar opinião sobre isso, opinião sobre aquilo, você não vai fazer um post. Né, e eu sou muito comedido com relação a isso, né, eu tenho as minhas posturas, mas eu acho que a rede social é um lugar que eu, pelo menos, acho que tem que ter muito cuidado para colocar, porque as pessoas não entendem. E às vezes existe gente mal intencionada também. Né? E eu sei que você tem milhares de seguidores, assim, pessoas que estão nas suas redes sociais. Essa coisa de seguidores é estranho, mas você não gosta disso. Mas é gente que acompanha, que segue o seu ministério, segue a sua caminhada, enfim. Milhares de pessoas. E eu percebo que às vezes você é cobrado, as pessoas criam uma expectativa. O que o Glória vai dizer? Como é que você lida com isso? Como é que você consegue? Porque eu, graças a Deus, né, eu fiz essa opção. Eu acho que escolho as batalhas pelas quais eu vou lutar. Enfim, como é que você lida com essa coisa da crítica, os haters? Né? Um tempo atrás você teve gente enviada do capeta que tentou tirar você da graça, entendeu? Os caras... Como é que você lida com isso, Daniel? Primeira coisa que eu tenho a meu favor, pastor Marcelo, é que eu não sou amargurado. Eu acho que isso já é uma coisa que me ajuda muito. Eu amo a Igreja de Jesus, eu amo os pastores, eu amo as lideranças. Então, eu não tenho alguns temas na minha prática de escrita, porque eles não estão no meu coração. Eu não sou o cara que tem o prazer de ficar amaldiçoando a religião, criticando liderança. Isso não está em mim. Então, louvo a Deus por
por não ser um esforço. Então já começa por aí. Os temas que estão no meu coração não são temas de um amargurado. A segunda coisa, eu tenho bons amigos. Assim, eu tenho esse grupo de relacionamentos que eu tenho, principalmente com pastores, me dá muita segurança. Então, assim, eu sei que tem uma galera aí que sabe como eu sou, sabe o que eu penso. Não concorda com tudo que eu penso, não. Eu sei que muitas coisas vocês não concordam, mas vocês sabem que o que eu penso tá ligado à minha biografia, tá ligado à verdade do meu dia a dia, tá ligado a coisas que eu acredito. Então, quando você sabe que você tem um porto seguro na sua família, nos seus amigos, no ambiente de convívio, aonde você ancora a sua identidade, aonde você elabora a sua identidade, você recebe com mais tranquilidade os ataques. Os ataques eles não desestimulam você e não abalam tanto você, porque eles não sabem quem são você. Eles não te conhecem. Então, assim, se tem algo que me afeta, é quando, por exemplo, eu escrever um texto e eu tiver uma reprimenda sua, ou do Josué, ou do JP, ou do Marcos Davi, ou do Robinho. Ó, você foi... Essa fala vai ter muito mais efeito para mim do que muita gente falando outras coisas. Por quê? Porque são pessoas que eu conheço e eu sei a intenção da fala. A intenção da fala é construir, é ajudar, é agregar. Então, assim, quando eu escrevo na internet, por que eu escrevo sobre alguns temas que eu até sei que eu vou sofrer algum tipo de retaliação? Porque, primeiro, eu acredito que esses temas têm valor. Então, eu vou conversando com os meus amigos, eu vou tratando com eles e eu percebo o feedback positivo deles. Eu falo o que eu estou fazendo e eu ouço deles. Cara, que legal, que interessante. Então, são coisas que eu sei que têm valor. Então, recentemente eu apanhei pra caramba porque... Não apanhei demais não, mas apanhei. Porque eu postei um livro de uma feminista que eu li. Eu sei que o tema do feminismo é um tema muito delicado. E eu não sou o cara que abraço as ideias do feminismo de maneira geral. Tem um monte de coisa lá que eu discordo biblicamente. Porém, conversando com todos os meus pares, meus amigos, eu percebi que existem temas que são abordados ali que valem a pena reflexão. São provocações importantes. Então eu postei porque eu vejo valor naquilo. Então quando eu recebo um resultado negativo desse post, eu lido bem. Claro, se alguém chegar xingando minha mãe, xingando minha esposa, aí já é outra coisa, porque o que está me fazendo mal não é a crítica ao que eu fiz. É uma violência pessoal. Aí é outra coisa que a gente tem que tratar de outra maneira. Mas alguém me fala, você se vendeu, você é um petista, você é um comunista. Isso não faz mal. Aí quando eu vou lá e posto um livro do Pondé, que eu amei, e vem alguém da esquerda dizendo que eu me vendi, que eu sou um direitista, então não me incomodo, porque eu gostei do livro do Pondé. Então, quando eu apanho pelo motivo certo, de não ser nem de um lado nem de outro, eu fico em paz. Eu estou apanhando por uma razão que eu acredito. Então, pastorzão... Pelas suas convicções, por aquilo que você acredita, que você gosta, que você quer compartilhar e dividir, né? Exatamente. Não tem a ver com ideologia, com idealismo. Exatamente. Eu não quero dar resposta, eu não quero ficar problematizando, eu não quero nada disso, cara. Eu tenho o meu caminho, algumas coisas me fizeram bem, aí eu divido. Se a pessoa não gostar, eu não vou ficar tentando convencê-la que eu tô certo. Eu vou dizer, tudo bem você não gostar. Se a pessoa me fazer uma pergunta que eu acho que vale a pena conversar com ela, eu vou conversar com ela, porque a maneira como ela me indaga também pode me ensinar. Então, essa minha relação boa com a minha família, com a minha esposa, com os meus amigos. Por exemplo, tá o Thiago Cutrim, que está aqui. Eu e o Thiago Cutrim temos opiniões diametralmente opostas sobre vários assuntos. Mas ele é um cara que eu respeito. Primeiro porque eu vejo a integridade dele e porque ele é um cara que, quando fala a partir de uma elaboração. Ele tem uma opinião fundamentada. Então, eu não tenho problema em conversar com quem pensa diferente. Pelo contrário. Agora, eu me protejo, né? Eu não entro em briga boba. Eu não entro em situação boba na minha opinião. Por exemplo, eu não vou postar alguma coisa falando de greve, que eu apoio uma greve. Por quê eu não faria isso? Porque o conceito de greve ainda é uma coisa muito complicada. Eu não vou entrar num tema, eu não vou entrar numa situação que nem eu ainda tenho uma posição bem formada. Então eu não vou entrar nessa treta. Eu posso apoiar, eu posso achar legal, mas eu não vou criar uma bandeira, porque eu vou jogar uma bomba, eu vou jogar uma discussão num ambiente totalmente imaturo para lidar com esse assunto ainda. Não vale a pena. E não dá para esgotar tudo numa live, num texto, você não consegue esgotar tudo. Exatamente. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, naquilo, uma vez um amigo meu me chamou para fazer uma live e ele disse assim, Thiago, vamos falar sobre feminicídio? E eu disse, eu prefiro não falar sobre esse tema. Aí ele, por quê?
porque eu ainda não compreendo ele bem, eu ainda não estudei esse tema, eu ainda não li sobre esse tema. Claro que eu sou totalmente contra, obviamente, o óbvio de que a mulher tá sofrendo há muito tempo, de que a maneira como o homem olha para a mulher às vezes possibilita esse tipo de crueldade, de que existe, a lei precisa tratar com mais rigor, tudo isso eu concordo, mas existe uma série de nuances que envolve o assunto que eu desconheço. Não é nem questão de que eu sou contra, eu desconheço. Então eu não posso falar de um tema tão, tão complicado sem eu ter um mínimo de amparo teórico para isso, né? Então é isso, pastorzão. Eu sei que eu me prolonguei, tá acabando. Eu queria dizer que eu amo escrever, que eu escrevo de maneira despretensiosa, que às vezes as pessoas falam coisas que me chateiam, que me magoam, que às vezes eu também perco um pouco a mão e eu tenho que recuar, porque eu sou ser humano. Mas o que me dá paz é ter para quem olhar, é ter com quem conversar e saber que essas pessoas entendem a minha motivação. O pastor Josué tem sido alguém que tem me ajudado muito nesse processo. Ele sempre fala, Thiago, guarda o seu coração, não entra em lutas e guerras que vão te estigmatizar e vão tirar você de um ambiente que você tem contribuído. E eu tenho tentado ao máximo ouvir esses meus amigos, essas pessoas que se preocupam e caminhar com o mínimo de cuidado possível. Não, com certeza, né? Eu aprendi a escolher Douglas, a ideia de escolher na maratona da vida, escolher a quem você vai dar ouvidos, né? Tem que escolher, na maratona da vida vai ter gente que vai vaiar, vai dizer que você vai morrer, você não vai conseguir, que você está perdendo seu tempo, e gente que, apesar das nossas falhas e erros, os caras vão incentivar, não, vamos lá, você está caminhando bem. Então, eu ouvi isso alguns anos atrás, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Escolha quem você vai dar ouvidos, né? Eu acho que isso vale para a vida, para as redes sociais, vale para os relacionamentos, vale para a igreja. Escolher a quem a gente vai dar ouvidos faz toda a diferença, né? Que falar as pessoas vão falar, né? E como uma figura pública que você é, né? E assim, aí tem gente que não tem o bom senso e o limite de saber, né? Qual é o limite do privado, do público, enfim, né? Então eu acho que esse filtro e a maturidade acaba trazendo isso, né? Você hoje casado, pai, enfim, né? Com todas as histórias, a vivência que você teve com sua mãe, enfim, quem teve isso na família, isso tudo amadurece a gente demais, né? Isso acaba trazendo uma maturidade com relação à vida e uma série de coisas que a gente escolhe, as batalhas que a gente vai lutar, né, cara? Por isso que eu admiro você, sou seu fã demais, né? Agradeço demais por você ter aceito de novo bater esse papo com a gente. Pena que voou, passou tão rápido, né? Mas quero... Foi uma honra para mim. Uma honra. A honra foi minha, cara. A honra foi minha, de verdade, né? E para quem está com a gente aí, eu vou disponibilizar no canal lá do YouTube, Marcelo Santos Oficial. Está disponível lá, vai estar disponível amanhã já no YouTube, a entrevista na íntegra, tá bom? E, cara, eu queria agradecer mesmo você, e não sei nem se você está preparado para cantar, abençoar a gente para terminar, tem 3 minutos, 2 minutos aí, terminar ouvindo, sendo abençoado por você, que hoje a ideia eu queria ouvir o Thiago Pensador, pastor no sentido do seu coração é pastoral, sua visão de igreja. Manda aí, eu quero terminar sendo abençoado por você. Obrigado a você que esteve com a gente nessa sala de visitas aí, Thiago Grulha. Beijo, Angie. Tá aí, ó. Anne tá aí, do Joãozinho. Minha bispa. Cláudia manda beijos pra você. A verdade é que eu não entendo tudo ao meu redor, mas pela fé eu vou viver. A verdade é que eu não caminho sobre o mar, mas pela fé eu vou confiar. Deus abençoe a todos. Quando cair ali, aí, tchau. Amém. Um minuto, vou fazer o dueto. Do que os olhos podem ver. Vão na paz, gente. Deus abençoe a todos. O meu futuro é de paz. E eu creio, vai amanhecer. Eu creio nisso. Vai amanhecer. Tchau, Dilcinho. Tchau, amigos. Vai amanhecer. Tchau, Dani. Muito bom estar com vocês. Que honra. Valeu, pastor Marcelo. Obrigado, Tiagão. A verdade é que a dor é bem maior do que eu pensei. Obrigado a você que esteve com a gente. 5, 4...